Eu queria, em primeiro lugar, registrar a presença do prefeito de Campo Novo do Parecis aqui no plenário, o meu amigo Rafael. Seja muito bem-vindo. E Campo Novo dos Parecis é uma cidade próspera do estado do Mato Grosso, dos maiores produtores de grãos do Mato Grosso e do país. Passou há poucos dias por uma dificuldade em função das enchentes e que o prefeito Rafael está em Brasília procurando apoio, procurando a bancada federal do Mato Grosso para ajudar o seu município. E eu aproveito essa oportunidade hoje, presidente, para falar um pouco sobre a reforma trabalhista. Nós acabamos de receber o projeto aprovado da Câmara aqui no Senado Federal e a gente vê muita contradição, muita desinformação e também muita maldade das pessoas que usam essa tribuna ou até mesmo nas comissões. E para dizer que a reforma trabalhista tira direito dos trabalhadores, para dizer isso e aquilo, é de informação totalmente desencontrada. E é preciso que nós tenhamos maturidade, a consciência que um país com 14 milhões de desempregados, alguma coisa está errada e já há algum tempo, desde o ano passado que eu venho dizendo isso aqui no plenário. Se não mudarmos a relação de trabalho entre empregado e empregador, cada vez mais nós vamos ter máquinas substituindo mão de obra, vamos ter desemprego maior e vamos ter investimento e geração de emprego em outros países, como Paraguai, como Argentina, porque não é possível termos uma legislação trabalhista da forma que está hoje, e que o empregador não sabe do passivo que ele tem da sua empresa, porque o funcionário tem um prazo de até 5 anos após ele sair da empresa para entrar com recurso judicial. E tem muitos por má fé, não até mesmo dos funcionários, mas de alguns advogados que têm má fé, que só tem interesse de ganhar dinheiro, não se preocupa com as empresas, com o empreendedor do Brasil e até mesmo alguns sindicatos que, no primeiro momento, após chegando nos 2 anos, ele entra com ação judicial, faz um acordo perante a justiça, ou tem a mesma sentença, e ele recebe, e ele tem mais 3 anos ainda. 3 anos ele vai embora para outro estado, faltando um dia, faltando um mês, para encerrar os 5 anos, ele entra com outra ação por danos morais. Aí é mais despesa para as empresas de deslocar um advogado para uma audiência lá em outro estado, longe da sua sede, e lá, muitas vezes, o advogado vai com o preposto da empresa, aí a audiência não acontece, que o juiz teve um problema, que teve qualquer situação no judiciário, que essa audiência foi remarcada e volta o advogado de novo, remarca a sua audiência, vai mais uma vez, remarca de novo. Tudo isso custa para as empresas e um passivo que as empresas têm e que não sabem qual é o valor da empresa no Brasil hoje, porque o valor da empresa no Brasil hoje se deve muito a quantos funcionários ele gera, quantos empregos ele gera e quantos funcionários ele tem. Porque a empresa que não tiver nenhum funcionário, com certeza ela pode calcular qual o valor que vale essa empresa. Mas a empresa que gera emprego, quanto mais funcionário ela tiver, menos ela vale o capital dessa empresa em função do passivo trabalhista, das formas como foram colocadas a legislação trabalhista até agora e a relação de empregado e empregador, que é uma relação hoje muito incentivada por sindicatos, uma relação de conflito, e não se dá importância para a relação que tem que ser harmoniosa entre empregados e também empregador. E é isso que a reforma trabalhista vem, priorizando os acordos entre sindicatos, entre funcionários, entre empregadores, sobrepondo a legislação. E isso é muito importante, porque hoje nós temos uma CLT totalmente desatualizada com a realidade do Brasil. Quando se fala em flexibilização da CLT, sempre cria um alvoroço, como eu disse aqui antes. No entanto, essa flexibilização não desmantela em nada, permite apenas que acordos feitos entre sindicato e empresa prevaleçam sobre o que determina a legislação. Ou ainda a criação de novas modalidades de trabalho, como contrato parcial, contrato de trabalho intermitente com jornadas inferiores a 44 horas semanais. Eu não defendo e acredito que nenhum dos meus pares aqui o faz, defender uma reforma focada na exclusão dos direitos, mas sim em novas formas de contrato de trabalho. A flexibilização vai diminuir a incerteza em relação a quanto custa o trabalhador e tirar a negociação do final do contrato, pois será feita no começo, já que os acordos valeriam sobre a CLT.
Na questão da terceirização, que foi aprovado aqui no Senado há algum tempo, aliás, aprovado na Câmara há algum tempo, e outro projeto do Senado que foi aprovado há mais tempo ainda, que estava na Câmara, e os deputados aprovaram, e o presidente Temer sancionou essa lei de terceirização. Já vai resolver muitas questões trabalhistas que nós temos hoje, entre a interpretação que é atividade meio e atividade fim, e vai fazer com que permitamos que várias empresas que já estão utilizando esse meio para poder contratar e retomar a capacidade de gerar empregos no nosso país. Tenho certeza que quanto mais antes nós aprovarmos aqui a reforma trabalhista, mais nós daremos um sinal para os empreendedores, para os empresários do Brasil, de que o Brasil está querendo se modernizar na sua legislação trabalhista e permitir que possamos ter um otimismo em geração de emprego e geração de renda nesse país. Eu apresentei um projeto de lei, como disse aqui antes, sobre a questão da prescrição e da intercorrência sobre a execução trabalhista. Creio que passou da hora de encerrar essa controvérsia nesse sentido, que só tem causado insegurança jurídica e custos processuais. É preciso que nos orientemos pelo bom senso. Processos intermináveis parados são meras estatísticas e esperanças ilusórias. É comum que, iniciada a execução e paralisada por 5, 10 anos, venha a ser reativada a qualquer momento, surpreendendo o empregador com uma dívida já esquecida e que, com o cômputo dos juros e atualização monetária, se afigure impossível de adimplir. Mesmo levando em consideração a necessária proteção dos interesses do trabalhador, que deve balizar o direito ao processo do trabalho, é claramente injusta essa situação que favorece a inércia do credor relapso que não tenha, a seu tempo devido, efetuado as diligências que lhe competiam. Dessa forma, considero justa e adequada a mudança que proponho com o PLS 318/2006, em benefício da celeridade processual em geral. Sobre a questão que se fala de flexibilização das leis do trabalho, se voltarmos nossos olhos para o resto do mundo, poderemos ver que países com leis trabalhistas mais flexíveis têm taxas mais baixas de desemprego, como são o caso dos Estados Unidos, 4,9%, Reino Unido, 4,9% também, Alemanha, 6,1%. E temos exemplos de taxa de alto desemprego em países com legislação trabalhista rígida, como a Espanha, 19,9%, Itália, 11,6%, França, 9,9% e no Brasil, que nós temos em torno de 12% da população desempregada. Uma coisa é certa, senhoras e senhores senadores, mudança na lei trabalhista seria oportunidade para o Brasil ganhar em produtividade e, consequentemente, ter mais ofertas de emprego. O status quo das relações trabalhistas é um tema que aflige todos aqueles que empregam trabalhadores no Brasil. Já disse e repito, hoje temos a legislação obsoleta e incompatível com a globalização. Obrigado, senhora presidente. Eram essas as minhas colocações.